A paz do Senhor. A palavra de hoje está localizada lá no Evangelho de Lucas. A parábola do filho pródigo. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Podemos perceber aqui nesse começo que o filho não estava satisfeito, bem acomodado na casa do pai. Ele pediu sua parte da herança. Perceba que o pai nem tinha morrido ainda, e o filho lhe fez esse pedido. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O filho saiu da casa do pai para experimentar o mundo lá fora. Ele teve curiosidade de saber como era. Ele quis se aventurar. Ele quis ver algo novo. E porque ele em si achava que a casa do seu pai não lhe bastava. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aqui nós vemos as consequências de sua má escolha. Aquele jovem começou a passar fome, começou a passar necessidade, por ter saído da casa do pai, por ter saído da presença do seu pai. Mas aí veio a colheita, e ele teve que pagar, ele teve que colher. Aquele jovem estava numa situação tão crítica que desejou comer comida dos porcos. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ali ele caiu em si, reconheceu que errou, ele se arrependeu daquele ato e estava disposto a voltar para casa. E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou. E, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Esse filho tomou a decisão de voltar para seu pai, de voltar para casa. Ele reconheceu que errou, que pecou. E seu pai o recebeu de braços abertos. O pai não se importou com seus erros passados. O que o pai mais queria naquele momento era comemorar que seu filho estava vivo. Ora, o filho mais velho estivera no campo e, quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir a uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os seus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Aquele pai queria reunir a família de volta. Queria que a paz voltasse a reinar sobre aquela casa. Queria a família reunida, mas isso estava difícil de acontecer. Aquele filho se sentiu injustiçado diante da situação que estava presenciando. Ele teve ciúmes do outro. Ele também queria aquele momento de alegria, de regozijo. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Tudo que era daquele pai pertencia também àquele filho mais velho. O pai se alegrou quando aquele filho voltou para casa com vida,
porque não era o desejo daquele pai saber e ver que talvez aquele filho morresse de fome, sendo que em sua casa tinha fartura. Por isso, através dessa história, eu vou te mostrar 3 atos que Deus opera quando uma pessoa se afasta da sua presença. Isso se a pessoa estiver disposta em deixar Deus operar, Deus agir em sua vida. Primeiro ato, Deus permite a pessoa sair da sua presença. Se você ver naquela parábola, você vai ver que o pai não impediu o filho de sair da sua casa. Não, ele entregou os bens ao filho e o deixou livre para fazer o que quiser. Deus não impede ninguém de sair da sua presença, mas primeiro ele avisa, ele aconselha, ele exorta, ele pergunta se é aquilo mesmo que a pessoa quer. Deus não impediu Adão de cair no paraíso, mas porém, Deus primeiro avisou, aconselhou Adão, ele mostrou os 2 caminhos que ele tinha, o bem ou o mal. E Adão escolheu, pois Adão era livre. Adão tinha o livre-arbítrio. Adão tinha o direito de escolha. E Deus permitiu Adão escolher, mas porém Deus não o impediu. Segundo ato, Deus usa as más circunstâncias para mudar os pensamentos daquela pessoa. Veja que lá na parábola, aquele filho estava em uma situação de miséria, de necessidade, desejando até comer comida de porcos. Foi aí que ele se arrependeu dos seus erros. Ele reconheceu que tinha errado. E seus pensamentos começaram a mudar. De voltar para casa. De voltar para o seu pai. Deus usa as circunstâncias más para convencer as pessoas desviadas para o arrependimento. Mas é claro que nem todos permitem esse reencontro com Deus. Deus usa pessoas, pregações e até circunstâncias negativas para tentar mudar o pensamento de pessoas desviadas, para ela voltar para a igreja, para ela voltar para Jesus. Existem pessoas teimosas e mesmo Deus fazendo tudo isso, continuam desviadas. Mas existem pessoas que são iguais ao filho pródigo, se arrependem e voltam para casa, e voltam para Jesus. Terceiro ato, Deus recebe a pessoa arrependida de braços abertos. Lá na parábola, quando o filho se arrependeu e voltou para casa, o pai o abraçou, o pai o beijou e aceitou novamente o filho em sua casa. E ainda deu uma grande festa. Deus aceita uma pessoa quando ela se arrepende, se converte e se submete a Ele. Mas é necessário que primeiramente essa pessoa se arrependa e não vote mais o que fazer o que é errado. E que ela tenha um verdadeiro encontro com Jesus. Deus se alegra com os anjos quando uma pessoa se volta para os seus caminhos. Deus aceita qualquer um com alegria que se arrependa, mas de todo o coração, abandonando sua vida de pecado e fazendo a vontade do Senhor. Ser cristão não é nunca errar, é estar disposto em fazer a vontade de Deus. Quem está em Cristo erra também, comete erros, comete pecados, mas tem que ter o arrependimento todo dia. Nós não merecemos nada que Jesus fez por nós, mas se hoje temos vida, é porque Deus teve misericórdia de nós. Então nós temos que nos esforçar em fazer sua vontade. Então, através de tudo isso, talvez você que está me ouvindo está longe dos caminhos do Senhor. Escute o que eu tenho a te dizer. Volte-se para o Senhor, se converta, se arrependa, porque esse mundo é ilusão, esse mundo é fantasia. A nossa vida é curta, Deus te quer de novo na sua presença. Jesus está voltando, Ele quer salvar você e sua família. Ele morreu por mim e por você. Ele não quer que você seja condenado. Ele quer que você volte-se para a sua presença, abandonando tudo que é de errado, tudo que é de pecado, e esteja disposto em fazer sua vontade, para assim ser salvo, tu e sua família. O mundo não nos oferece nada de bom, só desgostos, sofrimentos e prazeres momentâneos, que podem te puxar para o inferno. Mas o que Jesus te oferece hoje é eterno, é permanente, é durável, é a vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe.